Bom, enquanto isso, no exterior, nos Estados Unidos, o presidente da República chamou os manifestantes de idiotas úteis e massa de manobra. Brasília ainda, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, mesmo fora do país, nos Estados Unidos, ele comentou ontem as manifestações que ocorreram em vários estados brasileiros contra os cortes na educação, principalmente nas universidades. O presidente ressaltou que por ele não cortaria nada. Disse que as manifestações são naturais, mas que hoje há um problema sério na qualidade do ensino brasileiro. Bolsonaro, no entanto, acabou causando polêmica ao criticar os manifestantes que foram às ruas. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. O presidente, por mais de uma vez, ressaltou que, no entendimento do governo, é errado falar em cortes. O que houve, segundo ele, foi um contingenciamento dos recursos por conta, por exemplo, da queda da arrecadação. Bolsonaro lembrou que o orçamento agora deste ano, ele foi elaborado, na verdade, pelo governo anterior e que agora o problema é que não tem mais recursos. Por isso, é necessário refazer as contas. E se não houver contingenciamento, eu simplesmente entro de encontro, né, a lei de responsabilidade fiscal. Então, se bem não tem dinheiro, é que qualquer um faz, né? Não tem que contingenciar. Agora, gostaria que nada fosse contingenciado. O presidente em exercício, o vice Hamilton Mourão, no entanto, ele admitiu que é preciso também que o governo melhore a comunicação oficial, explique para a população as decisões que são necessárias e por que elas estão sendo tomadas. Não soubemos comunicar isso. Então ficou o tempo todo colocado como corte, né, aquele número, né, cabalístico, 30%, né? Quando todos os ministérios que têm um grande número de gastos, um orçamento elevado, eles sofreram aí um bloqueio consistente, né? Assim como o presidente Bolsonaro, Mourão avalia que a motivação das manifestações de ontem foi política. Ele lembrou que outros governos já enfrentaram o mesmo problema orçamentário e que nem por isso foram alvos de protestos. Então é óbvio que houve uma exploração política nessa manifestação de hoje, né, para aproveitar como um protesto ao nosso governo. Isso aí não tem a mínima dúvida, eu acho que vocês também entendem que isso ocorreu. E foi isso que ele quis dizer. Óbvio que o presidente ele tem a forma dele mais incisiva, né, de se manifestar, né, e que por isso que ele foi eleito, né? O presidente em exercício disse ontem que não acompanhou o depoimento do ministro da Educação lá no plenário da Câmara. Admitiu que existe uma certa apreensão, no entanto, dentro do governo por conta da articulação política no Congresso e que é preciso pressa na votação da medida provisória da reestruturação administrativa. Mourão disse, no entanto, que até a semana que vem acredita que a solução será resolvida. Hoje à tarde, o presidente em exercício embarca para a China. Antes deverá visitar também o Líbano e a Itália. De Brasília, Luciana Verdolim. Primeiro falando sobre o dinheiro, Denise. A falta de dinheiro, né? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? O dinheiro deveria estar no caixa do governo se a economia tivesse crescido o que era esperado. Então isso está levando de fato o governo a uma revisão geral das despesas. Ele provavelmente deve anunciar inclusive uma nova rodada de contingenciamento diante da frustração da expansão da atividade econômica. O próprio governo já reconheceu isso. Paulo Guedes foi muito claro na apresentação que ele fez nesta semana. Ontem ele deu uma entrevista reafirmando essa situação. Por isso que se questiona até que ponto o contingenciamento não vai se transformar num corte efetivo, já que se conta com a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência, e ela deve ser aprovada mesmo até o 3º trimestre. O problema é que ela não vai ter impacto efetivo sobre as finanças públicas no curto prazo. Então o governo não vai ter uma folga de orçamento no final do ano, a menos que a economia reaja de uma forma inesperada. Agora, é difícil contar com esse tipo de reação, já que se tem dados aí de piora do andamento da indústria, piora do andamento do consumo, do setor de serviços, o desemprego permanece num patamar muito alto, então a economia deve crescer neste ano alguma coisa em torno de 1%.
se não houver essa folga orçamentária que viria de aumento das receitas, vai ser muito difícil o governo liberar mais recursos na área de educação especificamente, a não ser que ele retire recursos de outras áreas, que é o que vem acontecendo. Ele tem um orçamento, tem prioridades, tem programas, vem tentando estabelecer inclusive algumas condições mais específicas, se fala no novo programa para a área habitacional, de oferta de moradias, com mudanças aí na regulamentação de usos de terrenos, mudanças em relação ao fundo de garantia. Então se tenta de alguma forma garantir alguma folga no orçamento, mas o governo está pedindo autorização para o Congresso para poder emitir dívida e arrecadar mais recursos no mercado, não contrariando a legislação, por isso ele precisa de autorização para bancar muitas despesas que estão lá no orçamento, das quais ele não dá para escapar. Ele tem também obrigatoriedade dentro desse orçamento, e um orçamento que não vai contar com a receita esperada. Então é essa situação que nós temos hoje. Então, e algumas coisas que estão sendo adiadas, por exemplo, como a concessão de bolsas por causa desse contingenciamento da educação, isso pode se perder. Pode inclusive empurrar pesquisadores brasileiros para o exterior, onde eles estão buscando financiamento, e isso estabelece uma situação pior mesmo, especialmente para a pesquisa aqui no Brasil. Professor. Não adianta brigar com os fatos, algo que eu sempre digo, né? Durante a campanha das diretas, 1984, é bom lembrar, não havia eleição direta para a presidência da República. A eleição era pelo colégio eleitoral, que era formado pelos deputados federais, senadores e representantes das assembleias legislativas de cada unidade da federação de então, entendas. Formava-se o colégio eleitoral de pouco mais de 600 pessoas. Foi criado, e o regime tinha o controle da maior parte das assembleias, né? Boa parte do Congresso, com isso fazia a eleição dos generais presidentes. Foi dessa forma. Só que em 84, com uma emenda, Dante de Oliveira, um deputado do Mato Grosso, deputado federal, aquilo empolgou a nação. O movimento começou mesmo, de verdade, no dia 25 de janeiro de 1984, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, graças a uma grande figura pública brasileira, chamado Franco Montoro. Governador de São Paulo, ele inicia a campanha. Teve atos em novembro, no ano anterior, mas efetivamente começou em 25 de janeiro. E a partir dali detonou um grande movimento popular em fevereiro, março, até sua votação e derrota, porque precisava de um quórum constitucional, no dia 25 de abril. Aquilo empolgou o Brasil. Aí o governo da época, do general Figueiredo, dizia assim: olha as bandeiras vermelhas, tinha umas bandeirinhas, olha, movimentos comunistas. Não eram movimentos comunistas, era o movimento da sociedade civil brasileira. O que aconteceu? Que o governo acabou perdendo, inclusive no colégio eleitoral, no ano seguinte, em 1985, no dia 15 de janeiro. E depois foi restabelecidas as eleições diretas para a presidência da República, a primeira foi em 1989. Então, eu estou dizendo isso que o governo Dilma, vamos dar um salto. O governo Dilma, em 2015, março, abril, quando começam as manifestações do impeachment, não, o pessoal quer ditadura, são saudosos da ditadura. Não era verdade, era a sociedade civil que estava nas ruas. O que aconteceu ontem, em menor escala? É claro que tinha umas bandeiras do PT, do PCO, PSTU, etc. PSOL, mas não podemos dizer, não dá para dizer que todos eram militantes desses partidos, não. Contra os cortes, que é corte mesmo, não vem essa história de contingenciamento. Eu não estou aqui para enganar ninguém, por isso que eu estou aqui. E ficarei até sempre respeitando a verdade, cortes. Vamos falar mentira, eu não falo mentira, né? Não dá para chamar todos, são mais de 220 cidades, de todos serem idiotas úteis, expressão do presidente, ou imbecis. Primeiro, um presidente não deve ter essa linguagem. É uma questão de compostura, saber a altura do cargo. Lembrar que a instituição presidência da República está acima de qualquer presidente. Ela permanece, o presidente passa, a instituição continua. Então é uma questão de compostura, né? Para comer pão com leite condensado, né? Precisa ter compostura. Isso é fundamental. E nós tivemos grandes presidentes no Brasil com compostura, inclusive em momentos difíceis da vida nacional, com supressão até das liberdades, mas que tinham compostura. Eu lembro sempre, tenho muitas divergências político-ideológicas com ele, o general Ernesto Geisel, que tinha compostura, sabia o que era ser presidente da República, mesmo tendo ideias políticas que nem sempre eu concordava com ele, né? Então eu estou dando um exemplo concreto de um grande brasileiro e que viveu um momento difícil da história do Brasil.
a crise de petróleo, etc, segurar a extrema-direita, os malucos que tentaram dar um golpe de Estado a 12 de outubro de 77, transformar o Brasil numa Argentina, etc. Né? Mas para voltar à nossa questão e não perder o fio da meada, não adianta falar isso. Situação concreta é o seguinte, os sinais da política chegam à economia. A péssima expectativa econômica é produto da crise política. E a crise política vai ser resolvida através de diálogo, não chamando os outros de imbecis. Não como fez o ministro da Educação falando, eu tenho carteira do trabalho. É um bobalhão, um fracassado na universidade. Você é fracassado. Então, eu entendo, você é um fracassado, não conseguiu nada, né? Não tem um trabalho acadêmico, nada, não conhece as universidades, nunca pesquisou, né? Nunca orientou uma dissertação de mestrado, doutorado, uma iniciação científica. Basta ver seu currículo na plataforma Lattes. Tu és um medíocre. Então, o que acontece? Esse pessoal acirra a crise política no país, né? E que tem repercussões negativas na economia. É necessário mudar a postura. Insisto, o que vai fazer o presidente dos Estados Unidos numa hora tão grave como nós estamos dizendo? Para quê? Para nada. Porque lá nos Estados Unidos, em Nova York, teve a reunião da Câmara lá de Comércio, teve tudo lá. O João Dória teve lá. Nos mesmos locais em que o presidente foram recusada a presença do presidente, o governador de São Paulo teve lá. Nos mesmos locais, idênticos. Tá fazendo o quê, então? Um presidente da República era para estar negociando, conversando. É isso. Precisa acreditar. O problema é que ele não acredita da reforma. Não tem problema de não acreditar. Diga o seguinte, eu sou contra. Fala, né? Porque não pode ser a favor. Não vai imputar a derrota da reforma ao Congresso. Isso é querer dar golpe de Estado e não vai dar. Que é o que o porno filósofo quer. Não vai imputar a derrota à equipe econômica. Porque a equipe econômica, se pegar o chapéu e ir embora, aí esse país vai explodir.